Olá, pessoal! Começo mais um dia com vocês, agradecendo por acessarem o nosso canal. Cliquem no sininho para receber nossas informações e acessar nossos conteúdos. Então, vamos aí falar sobre o primeiro seminário Educa Circuito, módulo 2. O que é o programa Educa Circuito? É um programa que tem o objetivo de desenvolver soluções educacionais para capacitar, qualificar os diversos atores do turismo da região do Circuito Turístico das Grutas. Bom, hoje vamos falar o módulo 2, cujo tema é Mapa do Turismo Brasileiro. Pessoal, o que é o Mapa do Turismo Brasileiro? Ou seja, é um instrumento instituído no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas. Vamos ser mais claros? Para que o Ministério do Turismo precisa ter um mapa do turismo brasileiro? Para que ele entenda o que as regiões turísticas em todos os estados da federação que aplicam o Programa de Regionalização do Turismo, para que o Ministério entenda como que esse programa está funcionando e como que está sendo a atuação dessas instâncias de governança regional. Onde está a hotelaria potencializada? Quais são os atrativos históricos, culturais de maior valor? Onde estão as personalidades distribuídas por todo o nosso Brasil? Os eventos? Ou seja, o Ministério, a partir daí, ele começa a desenvolver políticas públicas baseadas neste mapa para que ele possa potencializar ainda mais as regiões turísticas no Brasil. Bom, já disse aí, né? Definir a área. O recorte territorial para o Ministério é fundamental e deve ser trabalhado prioritariamente. Ele é atualizado bienalmente e sua última versão, de 2019, conta com 2.694 municípios cadastrados, divididos em 333 regiões turísticas. Olha que bacana isso. Imaginem o que significa 333 regiões turísticas e o envolvimento de municípios nestas regiões. Os municípios que compõem, então, foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo, em conjunto com as instâncias de governança regional, a partir de critérios construídos em conjunto com o Ministério do Turismo. Quem acessou o módulo 1 pôde perceber que cada estado tem a sua organização de legislação. Lei, decreto, resolução. No nosso caso, em Minas Gerais, no módulo 1, isso está bem claro e, inclusive, orienta de que maneira um município compõe uma instância de governança regional e quais são as suas responsabilidades dentro de uma instância de governança regional. Responsabilidades essas que nós estamos dizendo aqui agora, né? Ou seja, os municípios que compõem foram indicados por órgãos estaduais de turismo em conjunto com suas instâncias de governança regional por terem cumprido todos aqueles pré-requisitos que se encontram lá no módulo 1, que é o de associativismo de um município com uma instância de governança regional. Bom, pessoal, de que maneira, então, o Ministério do Turismo vai tratar as políticas públicas, levando em consideração que temos mais de 333 regiões turísticas no país, com mais de 2.600 municípios? A fórmula encontrada é a categorização. Essa categorização, ela funciona de A a E e vai nos mostrar exatamente o desempenho econômico dessas regiões, desses municípios. Então, vamos entender melhor. O que é a categorização dentro do mapa do turismo brasileiro? É um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar, o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no mapa do turismo brasileiro.
identificar onde está o turismo dentro da economia daquela região como fonte geradora de emprego e renda. Sabemos o quanto o turismo é um setor de valor para esses aspectos, não só no Brasil, não só em Minas Gerais, mas como em todo o mundo. A gente sabe que o turismo vem sendo identificado como um dos principais setores para alavancar a economia criativa, alavancar a divulgação e a atração por parte de pessoas de todo mundo que vivem hoje de forma globalizada. Bom, para que serve então? Primeiro, para distribuir melhor os recursos públicos. Se eu entendo de que maneira aquela região está categorizada, um município de categoria A, normalmente as capitais, que contam de uma melhor infraestrutura, de que maneira esta região ou esse município vai receber recursos públicos? Por sua vez, eu tenho um município de categoria E, que tem uma grande potencialidade, porém, ele ainda não tem uma organização ou um estímulo promocional para que roteiros sejam criados, para que a capacitação e a qualificação da mão de obra seja efetivamente constituída. Então, isso vai fazer com que o Ministério identifique, olha, eu tenho lá uma categoria D e E, eu tenho que trabalhar com capacitação, com qualificação, com identificação de produto, com inventário, enquanto quem está na categoria A entende-se que vai precisar de outro tipo de organização, como, por exemplo, logística de aeroportos, logística em terminais rodoviários, a divulgação de maneira mais globalizada. Então, é por isso que nós trabalhamos a categorização e os recursos públicos entendem que cada uma dessas categorias vai direcionar o recurso para um fim. Por sua vez, também, orientar a elaboração de políticas públicas para cada categoria de municípios, né? Acabamos de falar aí sobre isso. Aperfeiçoar a gestão pública na medida em que fornece aos gestores do Ministério e dos estados mais um instrumento para subsidiar a tomada de decisão. Aqui, através da categorização, eu consigo entender onde que o tripé do turismo efetivamente está acontecendo de forma completa. Aquele município consta com rede hoteleira? Aquele município consta no mapa como meios de acesso, de transporte? Aquele município entra no mapa como tendo condição de oferecer alimentos e bebidas de qualidade? Então, quando eu falo neste tripé, eu entendo que aquele município, que aquela região tenha condições efetivas de receber com qualidade o turista ou não. Auxiliar na atualização do mapa brasileiro, que é feito periodicamente. Se é uma ferramenta de gestão e de promoção, o mapa tem que estar atualizado. Não é isso que nós falamos no módulo 1, quando a gente falou de inventário turístico? O mapa do turismo brasileiro nada mais é do que o inventário turístico do país. E por isso ele tem que estar atualizado, sabendo de que maneira essas regiões turísticas estão se movimentando. E, por fim, auxiliar na reflexão sobre o papel de cada município no processo de desenvolvimento turístico regional. Imaginem vocês, temos uma região onde a gente tem a rede hoteleira concentrada em 1 ou 2 municípios. Nesta mesma região, os atrativos âncora estão localizados em outros municípios. Por sua vez, temos aí também municípios que podem oferecer mão de obra para que outros municípios maiores consigam atender a demanda de ocupação, de atendimento. Então, é disso que nós falamos
quando citamos aqui o processo de desenvolvimento turístico regional. Às vezes, no meu município, não tem hotel, não tem restaurante, não tem atrativo âncora, mas tem mão de obra que vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que os demais municípios se estruturem para receber o turista. Bom, categorização. Imaginem vocês aí este quadro, onde estamos falando dos dados utilizados para definir essas categorias que vão de A a E. Temos aí algumas variáveis e as suas fontes de coleta para que vocês entendam de que maneira o Ministério do Turismo, então, vai dar àquele município o selo A, o selo B ou o selo E dentro do processo de categorização. A primeira variável, então, é a quantidade de estabelecimentos de hospedagem. Como eu disse anteriormente, se eu não tenho hospedagem, que é um dos principais pés do meu tripé do turismo, dificilmente eu vou conseguir manter o meu turista por mais tempo na região. Se ele não tem onde dormir, ele vai ter que vir e voltar. Então, por isso, a variável da hospedagem é a primeira a ser considerada pelo Ministério do Turismo. E a fonte de coleta dessas informações é a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, através do Ministério da Economia. A segunda variável é a quantidade de empregos gerados em estabelecimentos de hospedagem. Se lembram que eu disse anteriormente que o turismo é um dos principais setores geradores de emprego e renda? E se eu tenho um número significativo de unidades habitacionais, ou seja, de espaços em hotéis, pousadas, albergues, etc., eu garanto que aquele ambiente é um ambiente mais propício para receber turistas e fazer com que ele permaneça naquela região. Então, quanto mais pessoas empregadas eu tenho nesse setor, maior eu sei o tamanho dele e a sua proporção de atendimento. A fonte de coleta também é a RAIS, através do Ministério da Economia. A terceira variável é a quantidade estimada de visitantes domésticos. O que são visitantes domésticos? Pessoas que circulam dentro do seu próprio território. Ou seja, mineiros que caminham dentro de Minas Gerais, brasileiros que visitam o Brasil. Então, a pesquisa ela vem de uma demanda doméstica do Ministério do Turismo para entender de que maneira esse fluxo vem acontecendo dentro do país. Se pessoas de São Paulo têm visitado o Nordeste, se pessoas do Nordeste têm ido para a região Norte, se pessoas do Norte têm visitado o sul do país, o sudeste do país, ou se elas estão indo para fora do país em virtude até das próprias fronteiras, né? Das delimitações territoriais. Às vezes entende-se, por exemplo, que quem está no norte, quem está no sul, tem muito mais facilidade para ir para fora do país, porque está próximo a fronteiras, do que vir para o outro lado do país, como o Nordeste, por exemplo. Então, esse entendimento é muito importante. Mais uma variável é a quantidade estimada de visitantes internacionais. O que para nós tem sido um problema, né? Porque o mundo hoje tem 1 bilhão de turistas circulando, ou seja, 1 bilhão de pessoas girando por todo o mundo, e o Brasil, até então, tem recebido aproximadamente 7 milhões apenas desses turistas. Então, entender essa estimativa de visitantes internacionais, entender por que eles ainda não vêm de forma efetiva e maciça para o Brasil, é importante até para que se entenda onde investir recursos e políticas públicas para o desenvolvimento dessas regiões, para que estejam cada vez mais qualificadas para atrair esses turistas, esses visitantes internacionais que já circulam por ambientes tão qualificados em todo o mundo. A fonte de coleta dessas informações também é o Ministério do Turismo, que vem tentando atualizar aí essas informações para que a gente tenha dados mais reais.
e, por sua vez, a arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem. Quanto mais imposto recolhido, arrecadado, né, mais a gente sabe que houve movimentações naquele local. Imaginem vocês um hotel com 100 apartamentos. Esse hotel teve ocupação desses 100 apartamentos, 80% desses apartamentos no mês. Isso vai gerar uma arrecadação significativa. Porém, este mesmo hotel que tem 100 apartamentos, se ele ocupou apenas 40 apartamentos ao longo, em média, né, ao longo deste mês, ele vai ter uma arrecadação muito menor. Então, isso deixa claro que aquela região tem recebido menos turistas do que outras. E a fonte de coleta, por sua vez, é a Secretaria da Receita Federal no Ministério da Economia. Abaixo, vocês têm, então, uma visão bem clara do que acabamos de falar. A visão da categorização a partir de variáveis, ou seja, se eu tenho na categoria A número de empregos, estabelecimentos formais e consigo ter uma arrecadação mais efetiva, automaticamente do que em relação a outros, de número de empregos menores, números de estabelecimentos menores e número de arrecadação, isso automaticamente vai gerando um selo diferente para cada município e região. Temos aí o exemplo, por exemplo, a categoria A, né? São 62 municípios no país, com uma porcentagem de municípios no mapa de 2,30%, apenas, olha para vocês verem, de tudo aquilo que nós vimos lá, são mais de 2.600 municípios, 333 regiões turísticas, apenas 62 desses municípios, dos 2.600 e alguma coisa, se enquadram na categoria A. Por quê? Entende-se que nelas estão localizadas o maior número de empresas formais de hospedagem e que empregam significativamente um número de pessoas, com uma estimativa de turistas internacionais relativos, né, da mesma maneira que domésticos, gerando uma arrecadação de 40 milhões de reais. Diferentemente, vamos pegar aí a categoria C, onde nós temos um número de 476 municípios, participando, então, em 17,67% dentre os 2.600 e poucos municípios, com um número já bem abaixo da categoria A, no que diz respeito a número de unidades habitacionais, a número de hotéis, pousadas, etc., e com uma empregabilidade automaticamente muito menor também. Então, na categoria C, nós temos 518 mil reais em arrecadação, em contrapartida, a categoria A gera 40 milhões de arrecadação. Então, isso vai fazendo com que vocês consigam interpretar melhor a categorização através da análise econômica das regiões. Na nossa região, o circuito turístico das grutas, nós temos hoje associados à instância de governança regional 10 municípios, que são eles: Sete Lagoas, Lagoa Santa, Baldim, Capim Branco, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá, Pedro Leopoldo e São José da Lapa. Temos, então, um município na categoria B, que é o município de Sete Lagoas. Temos um município na categoria C, que é o município de Lagoa Santa. E temos os nossos demais municípios na categoria D, que são Baldim, Capim Branco, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá, Pedro Leopoldo e São José da Lapa. Se analisarmos, então, os números, né, entenderemos o porquê de cada município se encontrar em uma categorização. Então, repetindo aí, para que vocês consigam entender, nós temos um município na categoria B, um município na categoria C e 7 municípios na categoria D, lembrando
que o município de Confins não foi incluído no mapa de 2019, exatamente por ainda não estar pronto dentro daquelas exigências, né, que se estabelece como sendo ações de responsabilidade do município para o cumprimento da política de regionalização do turismo. Se eu não cumpro as metas do programa de regionalização, automaticamente eu não faço parte do mapa do turismo brasileiro. Bom, pessoal, então, para que a gente possa finalizar o nosso entendimento sobre o mapa do turismo brasileiro, nós temos aí a plataforma do turismo brasileiro, que pode ser acessado por qualquer um dos municípios. Haja vista que os municípios já receberam... Deixa eu voltar de novo. Não receberam nada. Peraí. Bom, pessoal, então, para concluirmos aí a temática de hoje sobre o mapa do turismo brasileiro, para que vocês consigam ter acesso à categorização, basta pesquisar a plataforma do mapa do turismo brasileiro. O endereço é simples, mapa.turismo.gov.br. A partir daí, vocês terão essa imagem que vocês estão recebendo aí na tela e, em sequência, iremos para o lado direito da tela, a macro-região Sudeste, Minas Gerais, como a unidade da federação, a região turística Grutas, e aí, então, todos os municípios que compõem a instância de governança regional Grutas. Basta que você selecione o seu município de interesse e nele, então, você terá as informações em PDF, tanto do certificado deste município e da instância de governança regional, bem como outras informações que compõem o mapa do turismo brasileiro. Terminamos, então. Bom acesso para vocês à plataforma do mapa do turismo.gov.br. É importante abrir, é importante clicar, entender de que maneira a plataforma funciona, para que vocês tenham, então, um acesso mais fácil a essas informações. Acesse, então, as nossas redes sociais. A gente vai finalizando aqui, agradecendo a participação de vocês. Lembrando que no Instagram nós temos uma página com a diretoria em atuação, onde vocês acompanham o dia a dia da gestão da instância de governança regional, bem como o Circuito das Grutas, Minas Gerais, onde vocês têm toda a divulgação dos nossos atrativos, das nossas características, dos nossos eventos. No Facebook também estamos lá como Circuito das Grutas e o site dando acesso a vocês ao nosso blog www.circuitodasgrutas.com.br. Ficamos por aqui, um grande abraço e obrigada.